Hoje vamos falar de um assunto mais do que importante, é primordial. A gente entender um pouco os adolescentes. E quando a gente fala nisso, a gente fala não só em entender, mas de uma forma assim, puxa, como que a gente deve entender um adolescente, como ele pensa? Não. Principalmente, até que ponto o modismo pode prejudicar a vida desse adolescente no presente e no futuro. Hoje, doutor Jacó Pinheiro Goldberg está com a gente. Seja bem-vindo sempre. Obrigada, viu? Muito obrigado. E a gente fala em adolescente, em modismo, a gente não pode esquecer que nós, quando fomos adolescentes, a gente também passou por alguns modismos, mas hoje os modismos eu acho que são mais exigentes. Os jovens se cobram muito mais estarem contido num grupo do que a gente, quando a gente foi adolescente, não é? Existe uma ideia de pertencer. O americano fala em belong, pertencer. O jovem tem muita necessidade de ser aceito. Aceito pela tribo, pelo grupo. Você repara que cada vez mais se criam grupos e tribos. Tem grupos, inclusive, que são construtivos. Mas, infelizmente, na adolescência, existe uma certa tendência de rebaixamento. Quer dizer, o jovem se encontra com outro, não no que ele tem de melhor, mas às vezes no que ele tem de pior, principalmente em termos de modismo, né? Então ele imita o outro. E o bullying, né? E aí maltrata aquele que é excluído, que é diferente, né? Quer dizer, para você fazer parte de um grupo, você tende a ser cruel. E você paga um preço, né? Um preço, às vezes, que sacrifica. No trabalho, no consultório, frequentemente vem o jovem e diz, sabe, eu não queria fazer aquilo. Por exemplo, sei lá, o piercing, ou a tatuagem. Mas todo mundo da classe faz. Eu não posso ser o único nerd. Eu não posso ficar de fora. Não posso ficar de fora. Você não imagina o medo que o adolescente tem de se sentir marginalizado. Agora, se a gente fala no adolescente com esse medo, imagine só, a gente tem muitas pessoas na idade adulta que agem como adolescentes, com os mesmos medos e também com a mesma vontade de fazer parte de um grupo, custe o que custar. Quer dizer, aí é mais complicado, porque já passaram pela adolescência e continuam ainda como se tivessem 18 anos, 17 anos, né? Representando o papel na vida, né? Quer dizer, para ser aceito, o que importa é a opinião do outro. Ele mesmo funciona dessa maneira. São pessoas, você colocou aí, que envelhecem, mas não amadurecem. São reativos, né? Eles não têm atuação na vida. Porque a gente estabelece, isso é muito importante, inclusive, para o adolescente e para a família do adolescente, permitir uma certa autonomia, que ele seja original. Você repara que hoje as pessoas têm medo de serem diferentes, de serem originais. É verdade. Quer São dizer, iguaizinhos ao grupo. Todo mundo é igual. Às vezes você até confunde o nome, né? Oi, Rosana, como é que você vai? Ah, não, desculpe, você é Silvana, né? Porque é tudo igualzinha mesmo. Exatamente. Né? Mas é engraçado, na medida que o jovem quer ser diferente, ele passa a ser completamente igual aos outros do grupo, né? Exatamente, quer dizer, é a diferença na similitude. Ele, na realidade, a maneira dele ser diferente é igual também. Eu abordo isso num livro que está sendo editado agora pela Saraiva. Ah, que legal. É O Direito no Divã. E um capítulo, esse livro foi compilado pelo meu filho Flávio, que é estudante de Direito. Ele fez a compilação estabelecendo por que certos adolescentes vão para a droga, por exemplo. E por quê? Vão para o crime. Em grande parte, é para serem aceitos numa ideia de contestação. Quer dizer, eu sou mais viril, eu sou mais eu, a menina, eu sou independente. Quando a droga, na verdade, é o caminho da submissão. Ah, você fica escravo, você fica manipulado, exatamente, escravo do traficante e do desejo compulsivo, né? Na busca pela liberdade, você passa a ser escravo de algo que vai, aí sim, te levar para o buraco, né? Exatamente. E hoje nós sabemos a disseminação, bem fronteira ao crime, desse tipo de adolescente. Basta você ver nos jornais, não é? Frequentemente, essa semana mesmo, um adolescente que no interior de São Paulo jogou uma carteira na professora de matemática. Você imagina, jogou uma carteira... Nossa época isso acontecia, já imagina. Não de jeito nenhum. Se a professora falasse o que for, podia até gritar, a gente não respondia. Hoje em dia o adolescente enfrenta, né? Enfrenta. E infelizmente enfrenta por obscurantismo, por ignorância, né? Existe aquela ideia do latim, magister dixit.
Eu acho que o governo devia mandar imprimir isso em todas as escolas. A professora fala. Mas nós estamos vivendo uma época de inversão. Parece que o adulto, o pai, a mãe chega e pede opinião para o filho. Meu filho, você acha que a gente devia mudar da Lapa para os Jardins ou você acha que melhor ficar na Lapa? Mas como assim? Uma coisa é você participar os filhos de alguma decisão. Participar. E a outra é você colocar na mão deles o poder de decisão. Inverter a autoridade, que inclusive prejudica a estabilidade emocional desse jovem. Porque existe o conflito de geração. Que é inevitável. E é importante, inevitável e é importantíssimo. Mas há uma diferença entre o conflito de geração e você fazer a entrega do bastão antes do tempo. Mas será que isso não vem justamente dos pais de hoje querendo ser amigos dos filhos? Não sei se eu posso estar errada, mas para mim pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo. Você não vai poder ser amiga do seu filho à medida que você vai ter que mostrar para ele quando ele está errado. E um amigo, pelo menos um amigo da adolescência, ele está mais, não está legal, vamos que vamos, é um oba-oba. Isso não é errado, a gente tentar ser amigo do filho nesse ponto? Principalmente na adolescência, a ideia de amizade está muito ligada a uma ideia de cumplicidade. Quer dizer, vamos aprontar. E os pais são aqueles que têm que estabelecer limites. Regras, né? Regras, né? Eu tenho 4 filhos e para os 4 o tempo todo eu sempre deixei claro, eu não sou seu amigo. Eu sou muito mais do que um amigo. O pai e a mãe, eles têm que ter uma aura de... Eu ia dizer uma palavra, mas Deus me disse, se eu falar essa palavra aqui, capaz até de você brigar comigo. Por quê? Pode falar. É uma aura de santidade. Eu sei que é antipático dizer isso. Não é antipático, porque eu acho que os filhos querem, na verdade, olhar para o pai e ter orgulho do pai. Exatamente. E aí que entra essa tal santidade, não no sentido da palavra, de nunca errar, mas de você ter orgulho daquela pessoa que faz parte da sua família, né? Uma ideia de heroísmo. O pai herói, a mãe heroína, e a maioria são mesmo. A maioria dos pais, a maioria das mães, tem exceção evidentemente, são altruístas. Porque ser pai e ser mãe é sacrificar o egoísmo. É você ultrapassar de si mesmo. Agora, tudo isso tem que ser renovado, tem que ser revisto. E eu diria até, de maneira antipática, tem que ser imposto. Há uma diferença entre autoridade e autoritarismo, né? E a autoridade é importante, até porque a gente vive numa sociedade, a gente não sai fazendo o que a gente quer na sociedade, por que os filhos vão fazer o que querem dentro de casa? Eu costumo dizer que se eu acordar de manhã e eu fizer tudo o que eu tenho vontade o dia inteiro, no fim do dia eu acabo ou na cadeia ou no hospício. Ou na cadeia e depois direto para o hospício. Né? Pior ainda. É verdade? É verdade. Os jovens hoje em dia fazem isso. Eles, quer dizer, se não fazem, desejam fazer só aquilo que lhes dê prazer. Então, se não quer estudar, não estuda. Se quer cabular, cabula. E chega para o pai e fala, e aí, eu faço o que eu quero, eu tenho independência. E os pais acabam, acho que não tendo um pulso firme hoje nos dias. A gente percebe que tem pai que tem medo de chegar para o filho e falar, você vai fazer, porque quem manda aqui sou eu, com medo que o filho saia de casa. Não é? É uma cultura hedonista e uma cultura de culpa. Quer dizer, o hedonismo no sentido do prazer absoluto. Pode fazer tudo que dê vontade. Ora, se o adolescente não aprende a se frustrar, a maturidade é a competência de conviver com a frustração. Nós temos que ter essa competência. Você tem que ensinar o teu filho que ele não pode tudo. E, ao mesmo tempo, a questão da culpa. Você tem que saber dosar a questão da culpa e da responsabilidade. Às vezes, o adolescente me procura e diz, porque eu sou um sujeito que me sinto muito culpado. E eu costumo perguntar, mas você é? Porque às vezes é mesmo. E se for, tem que espiar a culpa, tem que mudar, tem que pagar. Né? É verdade. Lá no interior de Minas, em Juiz de Fora, onde eu nasci, o pessoal costumava dizer, fez, tem que limpar. Literalmente, né? Literalmente. Mas os jovens de hoje estão aptos, do seu ponto de vista, a assumirem uma responsabilidade de algo que fizeram? Ou eles são muito mimados, muito protegidos, na sua grande maioria, pelos pais, e que na hora que precisam assumir a rédea da vida, não sabem nem por onde começar? Eu acredito que, infelizmente, nós temos uma herança que é uma herança que vai do
violento, do atrabiliário, do brutal, daquele que castiga brutalmente, até o permissivo, aquele que concorda com tudo. É preciso aprender a dosar e estabelecer um equilíbrio democrático nas relações. Porque democracia não significa liberdade restrita. Democracia significa direitos correspondentes a deveres. E para o jovem isso é essencial, é básico, né?